Faça a leitura da página. Boa noite. É tanta mulher na minha vida que é triste. Compreenda que a obsessão é um estado de sintonia da sua mente com as mentes desequilibradas. Corte essa sintonia ligando-se aos pensamentos bons e alegres. Repila as ideias más. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e os maus pendores existem para você vencê-los, nunca para se entregar. José Herculano Pires, do livro Obsessão, Passe e Doutrinação. Muito importante a gente tomar conhecimento desse livro, né? Porque nos traz enriquecimento. E agora, com a nossa prece inicial, como aqui é uma grande família, o marido da Deise vai fazer a prece. Antônio Sérgio. Divino Pai, Divino Mestre Jesus, neste momento, vamos estreitar os laços com a espiritualidade maior. E junto aos benfeitores da casa, e junto a todos esses irmãos que aqui se encontram, receber o halo divino e que este possa tocar nossos corações, refrigerando nossas almas, trazendo a paz de que Jesus nos disse. Que possamos, através da nossa palestrante, amealhar novos conhecimentos, trazendo e fazendo desse momento o mais especial das nossas vidas. Que assim seja, gratidão. Graças a Deus. Bom, e agora, sem delongas, nós vamos receber a palestrante da Sociedade Espírita Campos da Paz, lá de Praia Seca. É toda sua. Obrigada. Tá? Que a gente possa aprender os seus conhecimentos aqui expostos, mas, além de conhecer, que os pratiquemos, porque essa é a finalidade da doutrina. Gente, boa noite de novo. Eu sei que eu vou ficar, de qualquer maneira, um pouquinho presa, né, por causa do slide, mas pelo menos o microfone de mão deixa a gente um pouco mais livre e a gente acha que fica mais dinâmico. Ainda mais à noite, né, gente? Dá aquele soninho, faz parte. Obsessão à luz da doutrina espírita. Antes de falar qualquer coisa, eu queria explicar que foi bem complicado arrumar esse tema, porque eu acho que é um assunto para os especialistas, né? Aquelas pessoas que manjam muito. A minha pretensão aqui não é ensinar tipos de obsessão, é a gente fazer uma reflexão. E a ideia desse tema surgiu quando eu conheci um livro, que eu não sei se alguém aqui conhece, chamado Um Jovem Obsessor. A gente sabe que o acaso não existe, e eu estava na casa da minha cunhada, e ela falou que meu sobrinho, ele é jovem, ficou tão fascinado, ele e os amigos, que ele lia online para todo mundo, e desesperado, e devoraram o livro. É um livro grossinho, mas é um livro de fácil leitura. Ele conta a história de um grupo de obsessores tentando destruir uma família de um casal e 3 jovens, né? Eu não vou poder contar a história do livro, porque eu não tenho esse potencial todo, mas eu vou aproveitar o estudo e falar um pouquinho. E como o acaso não existe, quando eu estava lá fazendo meu Evangelho no Lar, me caiu essa página, nos mesmos pratos do livro Vinha de Luz. E aí, martelaram na minha cabeça assim, usa essa página para abrir o estudo.
e vocês vão entender. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infame. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem como o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação, a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram no coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. E eu acho que eu esqueci de ler ali em cima, né? A mensagem de Mateus, do capítulo 26, versículo 23. E ele disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Eu não sei se, com a minha leitura pausada, deu para a gente refletir qual é a sugestão da página. Porque, na verdade, a gente às vezes não para pensar, mas quando a gente lê, ele fala, não é mesmo? Porque o inimigo ele já é inimigo, a gente já espera alguma coisa dele. Mas um irmão, um amigo de uma vida inteira, um companheiro de uma ligação imensa, às vezes nos trai. Às vezes se traindo, mas nos trai. E isso machuca. Mas o apelo que essa página faz é para que a gente perceba que a gente esteja preparado, quando for vítima de alguma situação assim, saber perdoar. E quando a gente estiver numa situação de escolha, ter o cuidado de não ferir o nosso próximo. E é esse exemplo que a gente tem que dar. E por que eu pensei nessa página? Porque, às vezes, o obsessor foi um irmão muito caro, uma pessoa muito querida nas nossas vidas passadas. E esse livro mostra isso. Esse jovem obsessor, ele conta bem isso. Então, eu pesquisei algumas coisas na internet, e essa questão aqui a gente já conhece. Comunicabilidade espiritual, um dos princípios da doutrina, né? Então, a gente sabe que o argumento que a gente teve depois de Kardec, que queria saber se existia alguma inteligência por trás daquelas comunicações, para que elas serviam. E por esse mau uso dessas comunicações, ela foi abolida, inclusive, de algumas doutrinas, e não foi bem aceita. Quando a gente tem Kardec, a gente entende que é perfeitamente tranquilo se comunicar com o mundo invisível, desde que a gente respeite algumas questões. Então, o que a doutrina espírita, quais são os critérios que ela adota para a gente ter essa comunicação? 1, responsabilidade. 2, utilidade. 3, bem comum. E 4, desinteresse particular. Então, eu não vou me comunicar com os espíritos para saber se vai chover amanhã, se eu vou me casar, se eu vou ganhar na Mega Sena, se eu vou ter um futuro brilhante, minha filha vai casar com uma pessoa importante. Não é esse o propósito. A comunicação é a gente saber o que tem lá do outro lado que nos espera, para que a gente se previna e no momento em que a gente desencarnar, a gente estar bem, desprendido, tranquilo, para o nosso desencarne ser o mais fácil possível. E até mesmo se estiver numa situação difícil, quando chega um momento em que a dor está insuportável, tentar fazer como André Luiz, que o mentor tentava falar com ele o tempo todo, e quando ele lembrou de orar,
o mentor conseguiu se fazer presente. Ele estava ali, ele que não percebia. E aí eu vou contar os dois, além do livro Um Jovem Obsessor, a minha filha estava questionando sobre uma questão que hoje é muito comum, a gente tem muita criança com TEA, que é o transtorno do espectro autista, TDAH, o tal do TOD, que não é aquela bebida gostosa. O TOD é o transtorno opositor desafiador, é aquela criança que não pode ouvir não. Geralmente são crianças inteligentíssimas, mas falou não, se transformam. Uma criança, quando desregula numa crise de autismo, eu trabalho em escola, gente, ela pode ser raquítica. Às vezes, 3 pessoas não dão conta de segurar. É assustador. Então, a minha filha falou, ela ouviu o caso de uma cliente, ela é arquiteta, e ela estava contando dos filhos que ela tem, que são bem difíceis, parece que eles têm diagnóstico de TOD, alguma coisa assim. E ela falou, mãe, não tem nada sobre isso na doutrina, não. Aí eu achei essa página, e achei muito interessante. Então, é lógico que é um resumo do resumo, né? A gente tem um caso de uma criança de 10 anos que tem um laudo de TDAH e TOD, e ela usa medicamentos de tarja preta, controlada, mas não consegue se controlar em alguns momentos, ela tem crises tão severas que ela já teve ter sido carregada pelo SAMU. Teve uma vez que o enfermeiro do SAMU conseguiu convencê-la a entrar na ambulância, levar. E o mais incrível, quando passava aquela crise, ela tinha vergonha e não conseguia se lembrar do que tinha feito. E aí ela tomava medicamentos severos, não adiantava, a mãe também tomava medicamentos, ele tinha um irmão de 3 anos que vivia com medo, se assustava quando ele estava em crise, porque quando ele estava bem, tudo bem. Mas e quando meu irmão se rebela, como é que faz? Já teve vezes dele quebrar a escola, a mãe era chamada o tempo todo, ela era sozinha com essas 2 crianças, então era um sofrimento danado. E aí a pessoa, quando não aguenta mais procura o quê? A doutrina espírita. E aí ela recebeu atendimento à distância, porque a casa espírita que a assistiu era distante da sua casa. Então, eles foram orientando a mãe a fazer o quê? Orações, reflexões com os 2 filhos, né? E eles vão se instruindo e harmonizando o ambiente dentro de casa. E eles, lá na casa deles, vão fazendo contato com aquele obsessor. A casa era presidida por Allan Kardec, eram os mentores da casa, e Santo Agostinho. E eles vão dando as orientações de como eles iam se comunicar com aquele espírito. E aí existe toda essa comunicação, e no início, como todo obsessor assim, daqueles que dizem a que veio, ele ameaça, né? Ele aterroriza, diz que vai acabar com a vida de todo mundo, mas eles vão mantendo o trabalho, vão recebendo orientação, cada vez que se comunicavam com ele, acabava a sessão, os mentores da casa vinham dar orientações sobre como proceder dali para frente, e ficou todo mundo em oração, obviamente, tentando amolecer o coração desse obsessor, né? E procurar livrar aquela criança daquela situação difícil, na verdade, toda a família, né? Porque todo mundo sofre. Aí a gente vai dar uma passeada pelo Livro dos Espíritos, por umas questões que a gente também geralmente conhece, quem já conhece a doutrina, e a questão 87 diz o seguinte, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E aí a resposta é que eles estão em toda parte, eles povoam todos os espaços infinitos. Aí a gente ouve falar assim, nossa, tem pouca gente hoje na casa, pouca gente encarnada, né? Porque de desencarnado está lotado. Então é isso, porque os espíritos, eles falam aqui, acrescentam, que os espíritos são uma das potências da natureza, instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda parte, porque tem regiões que não é permitido. Por exemplo, aquele obsessor do livro, do jovem obsessor, ele não entrava na casa espírita, mas e nem o obsessor do menino. Eles são levados à revelia. Quando a espiritualidade percebe que tem alguma coisa que ele precisa ouvir, precisa aprender, ele é carregado e vai sendo doutrinado a contragosto, né? Então, eu destaco aqui, né, que tem regiões que são interditas, se a nossa casa está bem protegida, se os trabalhadores da casa são disciplinados, com certeza essa casa aqui só vai receber um espírito atrasado
Se ele vier, revelia acompanhado da espiritualidade maior. E nessa história do jovem obsessor, a família é composta, como eu disse, de 3 jovens. A mais novinha, ela era adolescente ainda. No quarto dela era o único lugar que eles não entravam. Quando a família se desestabilizou, que eles faziam o evangelho no lar. Quando desandou a situação, eles pararam de fazer, eles passavam a entrar e passaram, inclusive, a entrar no quarto de algumas pessoas. Mas no dela ninguém entrava, porque ela era mais disciplinada. Ela orava, ela estudava, ela se instruía e sempre procurava não ouvir as sugestões daqueles obsessores. Porque uma coisa que chamou a atenção é porque quando você lê numa obra, uma narrativa, você vê como é grande a influência deles. Eles assopram as coisas nos nossos ouvidos sem que a gente perceba. A gente, às vezes, não percebe que aquilo não foi uma ideia nossa. Aquele exemplo comum que a gente dá, você vai sair de casa, trancou tudo, saiu, e você fala assim, gente, será que eu deixei o fogão ligado? Será que eu deixei a luz acesa? Geralmente é o teu mentor te avisando, volta lá, que você esqueceu alguma coisa, vai ter prejuízo, vai ter dor de cabeça, seja lá o que for. Então, isso acontece a todo momento, tanto com os nossos guias, nossos protetores, quanto os obsessores também. Cada um faz a sua tentativa e a gente escolhe, né? E aí, a pergunta mais famosa, que eu acho que do Livro dos Espíritos, que as pessoas sempre falam, é a 459. Eu não gravo isso não, tá, gente? Se não estiver escrito, eu não vou falar o número. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Aí a gente imagina o quê? Marionetes. Somos marionetes. Por quê? A influência deles é tão grande que às vezes a gente é dirigido por eles, sim, sem perceber. Isso não quer dizer que é sempre uma influência ruim. Isso aqui não está falando disso. Está falando que eles se comunicam conosco, guiam nossas ideias, nossas atitudes, sem que a gente perceba. Agora, se a sugestão é boa ou ruim, a gente vai ter que avaliar, né? Então, como é que a gente vai distinguir os pensamentos que são nossos daqueles que são sugeridos? Então, eles falam, geralmente, quando a gente tem um pensamento exterior, a impressão que a gente tem é que tem alguém falando com a gente. Às vezes a gente não se pega falando sozinho, não está falando sozinho. Provavelmente está conversando com o nosso mentor, né? Ou com algum obsessor, ou com alguém que tenta nos obsidiar. Então, eles colocam uma dica. Geralmente, o primeiro pensamento que nos vem é nosso, geralmente, né? Mas eles colocam também que é importante a gente não saber, né? Por quê? Porque a gente tem mais liberdade, a gente não tem livre-arbítrio, então a gente pode escolher seguir aquela sugestão ou não, sendo ela boa ou não. A responsabilidade é nossa, né? Então, esse comentário que está aqui embaixo na nota, eu já falei, né, que eles sugerem sem a gente perceber. E aí tem a outra pergunta. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Será, gente? Logo o primeiro impulso? Depende, né? Vai ser bom ou vai ser mal. Depende da natureza do espírito encarnado. Aquelas pessoas que estão sempre procurando estar em oração, em bons pensamentos, elas vão ter bons impulsos. Se a pessoa está irada, né? Alguém me fechou na rua e a minha primeira ideia é buzinar, abrir o vidro, xingar, não é um bom impulso, né? Espírita não faz, tá, gente? Só os outros mortais. E aí, como é que a gente vai distinguir, então, se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? A gente vai ter que avaliar. É como aquela história de Jesus. A árvore boa só pode dar bons frutos. Se a sugestão é ruim, não veio de um espírito bom, né? E com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que eles fazem isso? Gente, espírito imperfeito é espírito em sofrimento. Ele não está satisfeito, quer que a gente sofra também, né? E qual é a natureza do sofrimento que eles procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior, afastar a criatura de Deus. E por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? A gente sempre assim, mas por que Deus permite isso? Tem alguém inocente aqui? Não, né? Então, a gente é imperfeito, os espíritos também, e eles são instrumentos que Deus põe para provar a nossa fé, a nossa constância na prática do bem.
A gente não passa por provas, não passa por expiações. As provas são para firmar alguma coisa que a gente ainda não está muito firme. Então, eu fumava, tinha o hábito de fumar e larguei nessa encarnação, mas eu ainda gosto do cigarro. Então, eu vou me deparar em várias situações em que as pessoas vão me oferecer, em que eu vou ver alguém fumando, vai me dar vontade de fumar. É óbvio. Por quê? Eu preciso firmar. A partir do momento que eu firmar a minha fé naquela questão, eu não preciso mais ser testada. Passei na prova, passei de ano, que nem acontece na escola, né? Então, eles dão um exemplo bem interessante aqui, ó. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de seus atos. Então, é um anjinho, o diabinho falando com a gente, e a gente é que faz a escolha, né? Então, é assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outras das influências contrárias que se exercem sobre nós. E o homem pode se eximir da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Claro que sim, né? Porque os espíritos só se apegam porque a gente os atrai com o nosso pensamento, com a nossa evocação, às vezes até inconsciente, né? E como é que a gente, então, neutraliza a influência deles? Praticando o bem, pondo em Deus a nossa confiança, assim a gente vai repelir esses irmãozinhos, né? Então, a gente procura não atender às sugestões de espíritos que nos suscitam maus pensamentos, né? Eles sopram a discórdia entre nós, nos insuflam as paixões mais, então ele pede que a gente desconfie, inclusive daqueles que falam assim, nossa, você é o cara, você é o máximo, você está no caminho certo, você é a palestrante melhor de Araruama. Vânia, vai lá e fala, vai na fé, porque você é o cara. Não dá, né? Eu lembrei de um evento que teve lá na nossa casa, e a palestrante fez uma palestra muito bonita. E tinha uma pessoa que estava visitando pela primeira vez. Assim que acabou, ela começou a bater palma. E ela ficou assim, tão frustrada, que ninguém bateu palma, só ela. Eu cheguei pertinho dela, assim, discretamente, falei, a gente não tem o hábito de bater palmas, né? Para não incitar o orgulho da pessoa. Ela falou, não, é porque lá na minha casa, na casa que eu frequentava, a gente fazia isso. Mas o ideal é não fazer, né? Aí ela falou assim, poxa, mas eu queria tanto agradecer. Eu falei, você chega lá pertinho dela, agradece e fala que você gostou da palestra. Simples assim. Mas foi muito curioso, né? Então, a gente tem que estar atento, né, às nossas características inferiores. Então, é por isso eles destacam aqui, né? Por isso que Jesus, na oração dominical, ensinou a frase, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse mundo cumprindo a missão? Eu adorei essa pergunta. E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Gente, isso não é coisa de espírito missionário. A missão dos espíritos é nos conduzir no caminho do bem. Eles fazem isso porque eles ainda são atrasados e nós também. Eles vão continuar sugerindo, cabe a nós ouvirmos ou não. Então, a missão de praticar o mal não existe. Praticar o mal não é missão, ok? Aí a gente vai falar um pouquinho, claro, de obsessão, né? Existem graus de obsessão, né? E a gente vai falar um pouquinho, né? São o domínio que alguns espíritos de natureza inferior costumam exercer sobre certas pessoas. Esse domínio tem graus variáveis, de que resultam efeitos também variáveis e grau de complexidade. Então, as principais que a gente vai falar, não vamos falar muito profundamente, não. Falando baseado no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, e diz o seguinte, as principais são obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, o que é a obsessão simples? Quando um espírito moralmente inferior se impõe a um médium. Então, ele se intromete nas comunicações a contragosto do médium, impede que ele se comunique com outros espíritos, substitui os espíritos que são evocados. Então, quando um médium está no início do seu desenvolvimento mediúnico, isso é mais comum de acontecer. Por isso que eles dizem que a gente tem que estar sempre estudando, sempre atento, sempre em oração, sempre disciplinado, que isso dificulta o acesso desses irmãozinhos
às nossas mentes, ao nosso trabalho sério, né? O que caracteriza a obsessão simples é a persistência de um espírito em perturbar as comunicações e a dificuldade que o médium encontra para livrar-se desse inconveniente. No dia a dia, a gente também pode receber obsessões assim, né? Aquela pessoa que fica fomentando. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Jorge Larrat, que ele dá o exemplo da sogra, né? A mulher não gosta muito da sogra. Isso é coisa que também a espírita não tem, né? A mulher não gosta muito da sogra e o marido diz que ela vai passar um mês na casa dele, que ela tem que fazer uns exames, tem que ir a médico. Aí a pessoa já fica naquela agonia e já recebe sem muito gosto, né? Isso é uma forma de obsessão. Às vezes o obsessor fica ali soprando. Ai, não recebe ela não, essa mulher é uma chata, essa mulher te azucrina, só dá valor para o filhinho, e por aí vai. Obsessor por afinidade inspira ideias no obsidiado. Que tipos de ideias podem ser dadas? Revolta, ódio, desânimo, comodismo, vingança, ansiedade. Quando a gente pensa no desânimo, né, quantas pessoas aí que são levadas ao suicídio, e com certeza elas não estão sozinhas, estão sob a influência de irmãozinhos mais atrasados, as pessoas que ficam deprimidas, né, as pessoas que têm ódio. Eu tinha uma vizinha, eu nunca tinha percebido isso, mas quando a minha cunhada foi morar no apartamento que a gente morava, ela falava que a vizinha ficava o dia inteiro assim, ai, que ódio, que ódio. Tudo que dava errado, ela falava esse termo, quer dizer, um termo, uma expressão negativa, e que para ela era tão natural, eu já nem ouvia mais. E minha cunhada que destacou isso. Isso quer dizer, tem pessoas que fazem questão de cultuar pensamentos negativos, de repetir palavras negativas que também nos atrapalham. E, geralmente, a gente não vai estar sozinho, né? Como a gente não está sozinho, que tipo de companhia a gente vai ter? E essas duas aqui são, né, casos de obsessão mais severos. A fascinação é entendida como uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium, inibindo seu discernimento ou sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado, ele acha que ele é o cara. Aquele espírito que está falando com ele é Jesus, ou é Allan Kardec. Está falando um monte de bobagem, mas ele acha que é. Todo mundo na casa alerta, meu irmão, vamos avaliar as suas comunicações, elas estão muito fraquinhas. Mas a pessoa acha que está tudo certo. Gente, mas foi Kardec que falou comigo. Né? Então, você acha que você é o melhor médium que existe naquela casa e está todo mundo enganado. Todo mundo morrendo de inveja porque Kardec está falando com você. Né? Então, as consequências da fascinação são mais graves, uma vez que o obsessor dirige a vítima, fazendo-a aceitar as mais absurdas teorias e ideias. Os espíritos obsessores são, geralmente, no caso de fascinação, bastante espertos e ardilosos. Esse tipo de espírito, desse tipo de obsessor, é mais perigoso do que aquele que subjuga. Por quê? Ele te ilude. Lembram, já ouviram falar do psicopata? Aquele cara que tem aquela fala mansa, que é queridíssimo, chega do meio do nada, você não conhece família, não conhece ninguém, aí ele engana todo mundo. E quantos aí que conseguem tirar dinheiro de mulheres sozinhas? Isso é uma forma de obsessão também. Né? E os espíritos desse tipo é que fazem o médium experimentar essa experiência de fascinação, porque você fica tão deslumbrado, tão fascinado, achando que está tudo bem, que você não percebe que você está sendo vítima de um obsessor. E a subjugação é um envolvimento que anula a vontade da pessoa, fazendo-a agir de acordo com a vontade do obsessor. O obsediado fica subordinado a um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. Está vendo o bonequinho lá em cima? Uma marionete. Então, o obsessor, ele conduz a pessoa, ele conduz de tal maneira que ele pode agir corporeamente, se machucando, se ferindo, sem controle do seu físico, né? Ou pode fazer com que ele fale bobagem, tome atitudes. As pessoas que gostam de novela e que são mais ou menos da minha faixa etária, devem ter visto aquela novela A Viagem. Né? Tem um caso de um obsessor que ele conduz o personagem ali como se fosse uma marionete. Ele fica transtornado, ele maltrata a namorada que ele amava tanto, e é o obsessor que está fazendo isso.
Mas se a gente entende que a obsessão é o domínio de uma mente sobre outra mente, porque lembrando que encarnado ou desencarnado somos todos espíritos, ou seja, um processo de transmissão mental, compreende-se que ela pode apresentar outras características, além daquelas que foram mencionadas aqui, né? Então, não é só de desencarnado sobre encarnado. Existe também um grande número de pessoas obsidiando pessoas, né? E caracterizam-se estas pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Esse domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão ou ânsia de poder, e é exercido muitas vezes de maneira tão sutil que a pessoa dominada julga-se extremamente amada e até mesmo protegida. Trata-se de obsessão de encarnado sobre encarnado. O marido que subjuga a esposa ou a esposa que tiraniza o marido são expressões desse tipo de obsessão. Aí a gente pensa naqueles casos das mulheres que são agredidas fisicamente ou até psicologicamente. O cara bate, maltrata, depois no dia seguinte ele pede perdão, diz que ama muito, que fez aquilo porque amava muito, e a pessoa acredita, ela fica ali se deixando envolver por aquele estado. Ou às vezes esse tipo de situação não é físico, é psicológico. E o cara sempre bota a mulher abaixo, né? Ele desvaloriza, ela se sente pequena, se sente inferior, incapaz. Isso também é uma forma de obsessão. Aí eu me lembrei, quando a esposa que tiraniza o marido, eu lembrei daquela Carminha, que também, eu adoro novela, perceberam, né? Aquela Carminha que dava o leitinho para o marido dormir e ia aprontar todas na noite, né? Então, não deixa de ser uma forma de obsessão, porque o cara acreditava que ele tinha a melhor mulher do mundo. E a mulher saía para enganá-lo. Cuidava dele com todo carinho, e enquanto ele dormia, ela se divertia. E também, o domínio de uma mente sobre outra desenrola-se igualmente no plano espiritual. É a obsessão de desencarnado sobre desencarnado. Eles dizem que, geralmente, são reflexos daquelas que aconteceram na Terra. Quando essa obsessão já existia quando encarnado, quando desencarna, esse domínio continua. No livro O Jovem Obsessor, os obsessores pensam ser livres, mas esses que estão obsidiando essa família, eles pensam que são livres, mas quando a espiritualidade faz eles despertarem, eles começam a perceber que não eram, que eles têm um chefe, eles têm medo do chefe, e quem desrespeita é açoitado na frente de todo mundo, e por aí vai. Então, eles sofrem, ou ainda entre estes e aqueles. E aí, a gente pensa assim, na pergunta 479, diz, a prece é meio eficaz para a cura da obsessão? Aí eles respondem, a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aos que obram, não aos que se limitam a pedir, pois é indispensável que o obsidiado faça a sua parte, e o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da alteração, da atração dos maus espíritos. Gente, é o nosso pensamento que os atrai, que nos liga a ele e que nos faz ficarmos conectados, né? Então, lembram de outra frase comum de Jesus que a gente ouve falar? Quando ele curava alguém, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Por quê? Se você reincidir no erro, você pode até se livrar daquele obsessor, mas vai vir outro igualzinho te atormentar. Porque a gente continua atraindo, a gente continua evocando, chamando inconscientemente através dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Então, a prece é importante, sim, mas a nossa mudança de atitude também. Né? Geralmente, em casa espírita, quando se faz um trabalho assim, se sugere até que a pessoa faça um trabalho de caridade, atendimento fraterno, ajudar em cesta básica, enfim, fazer um trabalho, atendimento fraterno não, né, gente? Fazer um trabalho, por exemplo, dentro de uma casa espírita, um serviço para poder ocupar a mente com coisas boas e esvaziar dos pensamentos ruins que atraem os maus espíritos. E aí a gente fica pensando assim, gente, mas é só obsessão, né? E aí, a gente está perdido? Não, né?
Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? O irmão espiritual, o que chamais bom espírito ou bom gênio. E que se deve entender por anjo guardião? É o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, o nosso mentor, o nosso espírito protetor é com certeza mais evoluído que a gente. Porque se ele fosse do mesmo nível, a gente não ia sair do lugar, né? Então, ele tem que ser mais instruído, ele tem que ser mais evoluído moralmente para que a gente consiga avançar. E qual é a missão desse espírito protetor? É como a de um pai para com o filho, guiar pelos seus conselhos, né? Auxiliar, consolar nas aflições, encorajar nas provas da vida. A gente nunca está sozinho. Essa é a missão deles. Agora, se a gente ignora o que eles estão dizendo, a gente vai ficar à mercê de quem? Dos obsessores. Aí, eu falei assim, gente, uma palestra pesada, né? Falando de obsessão, de obsessão. E aí, não tem uma luz no fim do túnel, né? Então, sim, exemplos de influência positiva dos espíritos. Qual o maior ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que os espíritos nos influenciam positivamente? Eles nos intuem e nos instruem, né? Intuitivamente, eles vão aqui sugerindo as coisas que a gente deve fazer para o nosso bem, para o bem do nosso planeta, do nosso próximo, que a gente não mora numa ilha, né? Então, eles nos intuem a praticarmos o bem, o amor e a caridade, e nos instruem através de milhares de obras edificantes. A principal delas é o Evangelho segundo o Espiritismo, na qual eles nos dão um roteiro, nos explicam, com exemplos, o que antes não era compreendido por nós, do que Jesus ensinou e praticou. Lá nós encontramos capítulos que tratam de temas como as bem-aventuranças, amarmos ao próximo como a nós mesmos, inclusive nossos inimigos, que é um pouco mais difícil. Mas, às vezes, até as pessoas que a gente ama, a gente é egoísta, né? A importância de praticarmos a caridade sem ostentação. Não é só fazer a caridade, é fazer a caridade e não ostentar. Como sermos perfeitos, termos uma fé que transporte montanhas, lançarmos mão da prece para nos fortalecermos na fé, nos livrarmos da prática do mal, que ainda faz parte da nossa natureza, que é imperfeita e que pode nos fazer vítimas dos irmãos obsessores, ficarmos em comunhão, em sintonia com os nossos irmãos superiores. E aí, eu botei outro exemplo ali, que eu achei essa gravura, né? O perdoar 70 vezes 7. Isso são alguns dos milhares de exemplos que a gente tem. O Evangelho está lotado deles, né? As outras obras que a gente encontra por aí estão lotadas deles. O que os espíritos nos intuem também nos ajuda nessa caminhada, nesse entendimento, nessa evolução. Então, a gente não pode culpar, né, a ausência do nosso mentor para que um obsessor nos domine. Se um obsessor nos domina, toma conta da gente, a culpa é nossa, né? A falta de cuidado, de disciplina é nossa. E aí eu vou contar agora um pouquinho da história do menino que foi obsidiado, como é que foi o desenrolar da história. Então, nós antes tínhamos uma criança agitada e sem paz, a família em sofrimento, o irmão menor assustado, mãe e filho sob o poder de remédios fortes, criança envergonhada sem lembrar o que havia feito, atendimento ao obsessor em mesa mediúnica e atendimento à família à distância. E assim, ele foi amolecendo aquele coração, aquele obsessor. A história, essa revista, ela não revela o motivo daquele obsessor estar obsidiando aquela família, né? Mas tem um desfecho bom. Depois de todo aquele tratamento, depois de a família seguir aquela orientação, depois de o obsessor participar de algumas sessões, a revelia, então, né, houve a orientação para a realização de prece em casa com todos, a mãe e os 2 filhos, até o pequenininho participava, visita a família, aí eles vão à casa da família, pessoalmente, tá? O menino, então, é libertado daquele obsessor, e é interessante que eles pedem para que o menino ele comece a entender que tem um obsessor fazendo aquilo com ele, e ele passa a orar por esse obsessor. E quando o obsessor está sendo lá tratado, ele não consegue
falar do perdão. Quando eles ensinam a oração dominical, ele não consegue perdoar as nossas ofensas assim como nós. Ele estava tão ferido que ele não conseguia falar em perdão. Mas com o tempo ele vai amolecendo e ele consegue perdoar aquele irmão que com certeza fez muito mal para ele, né? Ele estava se vingando. Aí a mãe e o filho estão livres dos medicamentos e o menino, eles fazem até uma lavagem estomacal na criança quando eles vão visitar no trabalho de fluidoterapia, eles esvaziam, desintoxicam o menino, porque ele estava muito intoxicado. Porque, gente, não adianta, remédio neurológico intoxica mesmo, né? A pessoa fica dopada. Eu já tive um caso de um aluno na escola de Cabo Frio, que a mãe, no dia, ele aprontava muito, ele era uma creche, ele tinha 5 anos, mas ele era o maior aluno da escola, e ele cismava, empurrava, batia nos garotos, era um desespero, as crianças pequenininhas com medo, e quando a gente recebe a visita da Secretaria de Educação, e ela sabia que a Secretaria de Educação ia lá, ela mandou o garoto para a escola dopado, ele mal conseguia conversar, ou seja, ela entupiu o filho dos remédios que ela não dava regularmente, para que ele tivesse um outro comportamento e a nossa queixa não procedesse. Você vê como é que, às vezes, uma mãe não está preocupada com o filho, preocupada com ela, gente. Porque se você está preocupado com o seu filho, você vai levar o tratamento a sério. O que o médico mandou ali arrisca. Porque o ideal é livrar a criança do medicamento. Mas nem sempre é possível, né? Ainda mais criança muito pequenininha. Eu tenho até as 9. Tá. E aí, antes de fazer essa prece, eu vou voltar aqui para não me perder. Comentando um pouquinho, eu queria fazer um pouquinho de propaganda desse livro, e se vocês conhecem jovens, eu aconselho que vocês sugiram essa leitura desse livro, Um Jovem Obsessor, que eles tentam destruir a família através dos filhos, né? Os 2 rapazes e a moça. E a moça é que acaba ajudando a família. Eles conseguem levar um dos filhos do casal ao suicídio, e isso é que desestabiliza a família. É quando eles entram na casa, porque aí acaba o evangelho no lar. Porque, gente, suicídio é aquilo, todo mundo sofre. E os pais, eles não se perdoam por aquilo que aconteceu com o filho. Mas o que eu achei muito interessante nessa obra é que ele é todo ele narrado pelo obsessor, né? Obviamente, porque o desfecho foi bom, ele foi curado, né? Se livrou daquele hábito de querer destruir aquela família. Mas os 2 últimos capítulos são narrados por um dos mentores, que eu agora não lembro, a quem pertence, que ele conta a vida pregressa daqueles espíritos que estão envolvidos ali. Não tem só um obsessor, né? É um bando, é um grupo. Mas esse que narra é o principal, porque ele tinha ligações maiores, principalmente com o chefe da família. E assim, chega a ser assustador quando você vai ver o que foi feito com aquele jovem para que ele tenha chegado àquele estágio. E não foi na última encarnação, não. Né? Naquela última encarnação, ele se drogava, desencarnou cedo, né, pelo mundo das drogas, mas quando contam em vidas passadas o que aconteceu realmente é de sofrer. Eu me lembro que eu li esse penúltimo capítulo, de noite falei, não vou conseguir dormir, porque é cruel. Então, sugiro que leiam, né, Um Jovem Obsessor. Esse aqui, vocês podem pesquisar, a Revista Espírita de 1º de junho de 2022, essa é menorzinha, né? Eu comprimi bastante no Word, deu umas 9 páginas. Não é uma reportagem, uma mensagem pequena, mas vale a pena ler também esse. E o do Jovem Obsessor. E, para encerrar, quando esse obsessor do menino está sendo doutrinado nessa casa espírita, uma dessas visitas que esse obsessor faz a revelia, à casa espírita, o próprio Santo Agostinho faz uma prece que ele colocou no Evangelho. E ele se modifica com essa mensagem, ele faz a leitura dessa mensagem e o obsessor fica mais maleável.
Olha que bonito. Vinde vós que desejar-te crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, a prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam, apóstolos do pensamento. É para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são um ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida, entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Doces vozes inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhes perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, que essa mensagem fique para nós, que a gente se lembre no momento de dor, de desespero, de medo, que existe a prece, que é o primeiro caminho. E se a gente só com a prece não está dando conta, procura um atendimento fraterno, procura um estudo, uma orientação, conversa com alguém que sabe mais que você, que possa te dar um bom conselho, né? Assim como a gente tem os nossos mentores, existem pessoas encarnadas que vão ser intuídas pelos mentores delas, ou até pelos seus, a dar os bons conselhos dos caminhos que você tem que seguir. E que a gente se lembre daquela página nos mesmos pratos, que a gente não abra mão do perdão, que a gente saiba perdoar, por mais dolorosa que seja uma traição de um irmão, para que a gente não se torne obsessor, e que a gente tenha o cuidado de não ser um traidor, para não ser vítima de um obsessor amanhã. Tá bom, gente? Obrigada, fiquem com Deus.